Imagine que você tem aí uma estratégia, você está pensando em investir R$ 10.000 na sua estratégia, no seu negócio. Você quer dar uma, digamos assim, uma guinada no seu processo aí. E aí você fala, eu vou investir R$ 10.000. Se você tivesse a certeza absoluta que esses 10 mil vai retornar R$ 40.000, isso ia te ajudar? Isso ia ser positivo para você? Óbvio que sim. Principalmente levando em consideração que você entenderia o processo de multiplicação e, obviamente, desses 40 você faria mais 100, assim sucessivamente. Mas não pensando na questão de multiplicação, simplesmente na questão de previsão, conseguir prever o resultado. Quanto que isso é positivo para você? Algumas pessoas não investem, talvez, um capital considerável no negócio, e isso faria toda a diferença, mas algumas pessoas não investem porque não sabem se vai trazer nenhum resultado. Só que tem como aumentar essa previsão. Tem como você, através de um certo planejamento, conseguir ter essa percepção dessa previsão. Então, como é que você consegue ter essa previsão? Através de um funil de vendas, em função desse processo. É claro, você vai validar, vai ver como que ele funciona, e aí automaticamente você consegue identificar o resultado que você tem no final do processo. Então, com o funil de vendas, a gente pode ter uma visão clara do volume de leads em cada etapa do processo. Isso nos permite fazer previsões mais precisas sobre a receita futura, o que por sua vez vai auxiliar no planejamento de ações e estratégias para alcançar as metas que você já pode pré-estabelecer. Afinal de contas, é meta. Então o que acontece? O funil de vendas, ele consegue te dar essa melhoria na previsão e no planejamento. Então, o funil de vendas, ele é sobre o time, sobre saber o momento certo dentro do processo de vendas. O cliente, ele tem uma jornada, como eu gosto de dizer, isso é para todo segmento de mercado. Seja você um prestador de serviço, um profissional liberal, seja você um médico, seja você uma nutricionista, seja você um pintor residencial, qualquer ramo de atuação que você depende de uma resposta de um cliente, de um paciente, você vai ter a necessidade de saber o time certo. E mesmo para a vida, você precisa saber o momento aonde você de fato vai fazer a proposta. Você já viu o caso do indivíduo que está chamando, que está em um restaurante pedindo uma mulher em casamento, uma moça em casamento, e de repente toma um não? Ele perdeu o time. Talvez o crime que ele cometeu foi fazer isso em público. Então veja, parece uma brincadeira, mas faz todo sentido. O time correto faz toda a diferença para você conseguir esse sim. Então eu vou ter casos de pessoas que já começam o processo tentando vender e casos de pessoas que postergam essa call to action. Pessoas com baixa confiança, ou ainda pessoas que não querem ser evasivas, elas falam, não, deixa que o cliente tome a decisão quando quer comprar. Isso não funciona. Esperar que o cliente vai tomar a decisão é praticamente perder a venda, porque o cliente, ele é aquecido de acordo com a proposta que você está apresentando. Então, se ele está aquecido, você tem que fazer a call to action. Então, é tudo sobre uma questão de time. O funil de vendas vai te ajudar nesse sentido. Vamos supor que você tem 50 mil para investir no seu negócio. Como é que um profissional de marketing identifica a área onde você vai investir? Ele vai sentar e ele vai tentar entender o seu processo. Esse processo é basicamente o funil de vendas, que é o esqueleto da sua negociação. E aí você pode pensar, isso não é sobre administração, isso é sobre vendas. Mas que negócio que funciona se não estiver entrando dinheiro? O grande lance é esse. Então eu preciso entender esse esqueleto de negociação, e aí eu vou colocar uma imagem para você identificar o que é um funil de vendas, onde ele está separado por topo do funil, meio do funil e fundo do funil. O topo é aquela parte onde você está tentando despertar o interesse do seu possível cliente. É onde você está mostrando a sua solução e que ele precisa dessa solução. Então, qual é o principal erro das pessoas aí, sejam elas administradores, vendedores, as pessoas que estão por trás do negócio, tentando fazer um negócio faturar mais, tentando fazer um negócio crescer e está encontrando dificuldade? É que lá no topo do funil, essa pessoa já começa a tentar vender no primeiro momento. Então o que acontece? O seu possível cliente ainda nem despertou o interesse na sua solução. É uma das coisas que mais acontece, só para você ter uma ideia. E aí você vai entendendo que uma coisa simples como esse funil não está sendo levada em consideração e isso faz com que muitos negócios fechem. Por quê? Porque simplesmente não converte. Você tem um bom produto, você tem uma boa solução, mas não tem uma pessoa contratando a sua solução, contratando o seu serviço ou comprando o seu produto. Ok? Então isso faz negócios fracassarem. Simples assim. Assim como as pessoas investem muito dinheiro na parte errada do processo, do funil ou do negócio. Por quê? Porque não sabe como funciona. Se no fim do dia não tiver uma pessoa querendo comprar o seu serviço, contratar o seu serviço, comprar o seu produto, não faz sentido o seu negócio existir. É simples assim. Você está com um hobby na mão, que é mais sobre gerar prazer, sobre ocupar o seu tempo do que sobre vender. Então, qual que é a minha recomendação para você? Antes de você contratar um profissional ou antes de você desistir do seu negócio, o que você deve fazer? Desenha esse esqueleto de negociação, pelo menos a última negociação que deu certo ou as
as negociações que acontecem recorrente, como é que acontece? Aonde você encontra esse cliente? Foi uma recomendação? Porque talvez, se alguém recomendou a sua solução e isso gerou um cliente, é a estratégia que você tem que administrar mais vezes. Ok? Então é através dessa estratégia, você vai aumentar o seu faturamento. Ou seja, é recomendação? Alguém que você atendeu recomendou para uma outra pessoa? Olha o que você vai fazer. Você vai oferecer um desconto para quem recomendar o seu produto. Porque talvez a recomendação é a estratégia perfeita para você aumentar suas vendas. Mais do que investir em tráfego, principalmente se o seu negócio é local. Então a recomendação é que você sente, pegue a sua última negociação, faça um esqueleto desde o início, o que aconteceu até o momento da conversão. Porque a partir daí você vai ter todo o mapeamento de aonde você tem que investir e o que você tem que melhorar, o que você tem que adaptar.